Nós temos vivido um tempo onde tem surgido muitos ventos de doutrina. Quando eu falo muito vento de doutrina, irmãos, é porque tem surgido muitas crenças a respeito da vinda de Jesus. Então, para vocês terem uma ideia, há uma linha de pensamento sobre a vinda de Jesus, de que a igreja nem será arrebatada. Os maus serão tirados da terra e nós iremos reinar aqui mesmo. Existe essa teologia, existe esse pensamento teológico sobre a igreja, sobre o arrebatamento, ou seja, o reino será aqui. Aí você vai pensar assim: quem pensa dessa maneira, apóstolo? Quem foi os genitores dessa ideia, mas que hoje caiu dentro de muitas igrejas chamadas neopentecostais? São as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová acreditam que o reino será restaurado aqui. Então, se você é crente e não crê no arrebatamento da igreja, você crê como uma testemunha de Jeová. Olha o tanto que isso é sério. Aí tem uma outra linha de pensamento sobre a vida de Jesus, que são os adventistas. E o advento, por isso que receberam esse nome, adventista, e eu não tenho muito tempo agora para me divagar um pouco sobre essa teoria, mas a palavra adventista surgiu a partir da ideia de que o estudo feito por Ellen Manguete, que é a profetisa que criou todas as doutrinas adventistas, marcou dia e hora em que Jesus voltaria. Isso foi em 1948. Eles vestiram de vestes brancas, foram para o monte, e ali eles estavam esperando o toque da trombeta, porque Jesus viria. Jesus veio naquela data? Aí tem dentro dessa teoria o pensamento de que o arrebatamento da igreja será súbito. A igreja será tirada da terra e vai vir fogo do céu e consumação dos séculos se dará na hora que a igreja for arrebatada. E que nós estamos passando pela grande tribulação. São muitos ventos de doutrina. Aí existe uma teoria, uma outra ideia sobre o arrebatamento da igreja, que a vinda de Jesus será somente em uma fase. E quando nós estudamos essa ideia, e aí existe dentro desse pensamento a teoria também de que a igreja ou a igreja passará pela grande tribulação, e no final da grande tribulação Jesus vem, arrebata a igreja, julga Satanás e o anticristo e acaba com tudo. Então você vai assistir na internet muitos pensamentos a respeito da vinda de Jesus, e aí tem muita gente que, por crer que o reino será aqui mesmo, está construindo riquezas e riquezas, porque o reino é aqui. Tem outros que não têm esperança da vida de Jesus. É o que eu disse para vocês. Ele começa, lembra que eu falei sobre as concessões? As pessoas começam a abrir concessões espirituais para, de algum modo, aliviar a sua consciência pecaminosa. Aí nós temos algumas coisas que a gente pretende dividir com vocês hoje, e eu até vou pedir aqui, deixa eu ver o Marcos, pega um microfone desse, porque eu vou pôr muita gente para ler versículo bíblico aqui. Pega a sua Bíblia, se você está com seu celular aberto, não sei, o Marcos será o meu auxiliar aqui hoje. Quando você for ler o versículo, ele vai chegar perto de você e vai levar o microfone para que todos escutem
o que você está lendo. Amém? Nesse estudo nós queremos mostrar esse importante assunto que é sobre o arrebatamento da igreja. E aí nós começamos a perceber o seguinte: segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Muitos confundem a segunda vinda de Jesus com o arrebatamento. Tem uma diferença bem grande entre os eventos. Daqui a pouco nós iremos analisar isso, iremos estudar. Então eu preciso te ajudar aqui sobre uma coisa. A segunda vinda de Jesus, porque a primeira foi quando ele esteve aqui na terra, e o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Jesus é uma coisa e o arrebatamento da igreja é outra. Por favor, fique ligado nisso. Por que é duas coisas distintas? O arrebatamento acontecerá antes da segunda vinda. Primeiro versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ler isso. Versículo 17. Quem achar, levanta a mão, marca até você, para que a gente possa ouvir a leitura. 1 Tessalonicenses 4 e 17. Pode ir lá, Bruno. A Bruna vai ler para nós, 1 Tessalonicenses 4 e 17. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Veja bem o que o versículo está dizendo. Primeiramente os mortos ressuscitarão, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o que mesmo, irmãos? A encontrar o Senhor aonde? Nos ares. No arrebatamento, Jesus não vem aqui na terra. Quem está entendendo essa palavra? Jesus não vem para pisar na terra, como vai acontecer na segunda vinda. Por quê? Nesse momento, a Bíblia diz que ele vai vir e nós iremos subir para encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. Então o arrebatamento não é a segunda vinda. Esse é só o arrebatamento. Nós, os que ficarmos vivos, primeiro os mortos ressuscitarão. Nós, os que ficarmos vivos no arrebatamento, seremos transformados. Então você pode estar dirigindo, se dá um arrebatamento, tanto é, já falei isso aqui outras vezes, que a palavra arrebatamento, ela significa literalmente, no original grego é rapto, raptar com urgência. Então, observa o que a Bíblia diz. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Pisca aí. Pronto, piscou. É a vinda de Jesus. Dá para você piscar? Pisca. Pronto, é a vinda de Jesus. Quanto tempo vai demorar a vinda de Jesus? 7 milésimos de segundo. É o tempo que você gasta para piscar os seus olhos. Por isso, a palavra rápido. O arrebatamento se dará em 7 milésimos de segundos. Então nós estamos aqui. Daqui a pouco pode escutar um barulho. Onde o moço cai no chão. E você não vai ver teto quebrado, você não vai ver nada, e vai ver as cadeiras vazias. Você está pronto para se arrebatar? Uau! Hoje nós vamos fazer um pedal, né, Paulo? Bom demais, né? Coisa boa.
Juntamos uma turminha hoje, o clube do pedal está crescendo, já apareceu mais um candidato, ó. Marquinhos mais um candidato no pedal. Hoje nós saímos para fazer o pedal. Irmão, nós estamos ali pedalando. Se Jesus volta, alguém só vai ver a bicicletinha caindo. Aí alguém fala assim, nossa, eu quero largar a bicicleta aqui, vou pegar para mim. Brasileiro, né? Gosta de levar vantagem em tudo. Se eu estiver pedalando, Jesus estiver voltando, minha bicicleta pode ficar para quem quiser. Se eu estiver dirigindo, Jesus voltou, pode ficar o carro desgovernado para quem quiser pegar para vender para sucar. Vou lá fazendo hambúrguer, Jesus voltou, deixa o hambúrguer queimando na brasa, vou lá no céu com Jesus. Está lá polindo o carro, está lá na diligência ou na polícia, Jesus vai voltar e a igreja será arrebatada em 7 milésimos de segundo. Então não confunda que a segunda vinda de Jesus é o arrebatamento. O arrebatamento é algo bem distinto. Amém? A segunda vinda de Jesus acontecerá depois da grande tribulação. Se te ajudar nisso. Por quê? A igreja vai ser arrebatada. Depois do arrebatamento da igreja, o homem da iniquidade vai reinar aqui. Quem é? O anticristo. A primeira coisa que o anticristo vai fazer é dizer para o mundo inteiro: fiquem tranquilos, a terra agora passará por uma transformação, porque os fanáticos foram tirados da terra. A mensagem que o anticristo vai pregar contra a igreja é que agora o mundo vai prosperar. Por quê? Porque os fanáticos foram tirados da terra. A igreja arrebatada estabelece na terra o governo mundial do anticristo. O governo mundial do anticristo vai fazer uma aliança com Israel. Na primeira parte das bodas do Cordeiro, porque a igreja arrebatada vai estar na festa. Quanto tempo vai durar a festa? As bodas do Cordeiro durará 7 anos. É festa que não acaba mais, né? Mas nós estaremos lá nos céus celebrando as bodas do Cordeiro. A igreja arrebatada está no céu. Na terra quem ficar? O governo do anticristo vai estar reinando aqui. Estabeleceu-se o governo do anticristo. Depois do arrebatamento da igreja, o homem da iniquidade se revelou, de acordo com Timóteo capítulo 2. Revelou o homem da iniquidade. Ele está aqui. A igreja está arrebatada. Foi a igreja arrebatada na primeira etapa de 3 semanas e meia, que são 3 anos e meio, descrito em Daniel capítulo 9. Nós estaremos dentro, lá nas portas do Cordeiro, e a terra vai estar passando pela grande tribulação. A primeira etapa, governo do anticristo, aliança com Israel, tudo perfeito. Só que Israel romperá a aliança com o anticristo na metade da semana. Nessa metade da semana, o anticristo vai provocar a abominação desoladora descrita em Mateus capítulo 24. Quem lê da abominação desoladora que falou o profeta Daniel está no lugar santo. A hora que o anticristo comete a abominação, contaminando o templo de Jerusalém, que vai ser o lugar que hoje não tem como construir o templo, mas futuramente será construído ali, aonde está hoje uma mesquita muçulmana.
A igreja está onde, irmãos? No céu. A segunda vinda de Jesus só acontecerá quando acontecerá o que eu tenho de entendimento. É o meu entendimento. Nem todo teólogo vai concordar com isso, mas é o meu entendimento. Acontecerá na terra que nós iremos chamar de terceira guerra mundial. Nós tivemos duas grandes guerras, não foi isso? Eu acredito escatologicamente que a terceira guerra mundial só acontecerá no governo do anticristo. Quando é que acontecerá a terceira guerra mundial? É quando o anticristo vai romper com Israel e o mundo inteiro que vai estar aliado ao anticristo irá romper com a nação de Israel, e nós teremos ali o que a Bíblia descreve em Apocalipse capítulo 21, a batalha do Armagedon. Então a segunda vinda de Jesus só acontecerá na batalha do Armagedon, diferente de arrebatamento. Quem está entendendo? O arrebatamento, a Bíblia diz que nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Pronto, isso é arrebatamento. A segunda vinda de Jesus só acontecerá no rompimento do anticristo com a nação de Israel, e então acontecerá o arrebatamento da igreja, ou melhor, a segunda vinda de Jesus. Essa é a diferença entre o arrebatamento e a vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, os salvos em Cristo vão retornar. Olha que coisa linda, com o Senhor na terra. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Alguém lê para nós? É o último livro da Bíblia, fácil de achar. Oi? Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Achou? Os exércitos dos céus, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Vou ler mais um. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Estão vendo que Jesus vai reinar com cetro de ferro? Aí ele vem para reinar com seus milhares de santos. A segunda vinda de Jesus, a igreja desce com Jesus com seus milhares de santos, e ele desce para reinar em Jerusalém. E eu estou fazendo questão de ler esse versículo aqui para vocês perceberem que o arrebatamento é diferente da segunda vinda de Jesus. Por quê? No arrebatamento, Jesus não vem para reinar, ele só vem para recolher os salvos. Então, Jesus vai vir, recolhe os salvos. Pronto. Não vai acontecer guerra mundial, não vai acontecer confusão na terra por causa de governo, não. Aí sim se revelará ou se manifestará o homem da iniquidade. O arrebatamento ocorre antes da tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Marca aqui, ó. Deixa eu lá. Olha aí, Ted.
Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, tem uma tradução que diz a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Escute aqui, a igreja não passará pela grande tribulação. O Senhor vai proteger a igreja, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, ou guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então, os que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, se o que você quiser ficar aqui, pode ficar. Eu quero ser arrebatado. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Quem achou? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Isso é um estudo bíblico que vai te trazer consciência da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, aqui ó. Não? Aqui ó. Essa de azul e branco para você. Pode tirar a máscara para ler. Tira a máscara para ler só um pouquinho. 5 qual? 5 e 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, que dormamos, vivamos em união com Ele. Então pronto, nós estaremos em união com Cristo e não passaremos pela grande tribulação. O arrebatamento é a retirada dos salvos. Amém, queridos? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o versículo 17. 1 Tessalonicenses, se você já leu, dê oportunidade para outro que não leu, ler. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 até o versículo 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, por isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estão percebendo? Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Primeiro os mortos ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o que mesmo? Arrebatados. Então você percebe que a igreja, ou o arrebatamento é diferente da segunda vinda de Jesus? No arrebatamento, Jesus vem recolher os salvos. Na segunda vinda de Jesus, ele vem julgar as nações e os rebeldes. Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41. Quem não leu ainda, abra a Bíblia e leia para nós. Mateus 24, 40 e 41.
Alguém ali já achou? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Estão vendo? Se estiver dois na cama, um será tomado e o outro será deixado. Se estiver dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. O arrebatamento é pessoal. Eu não consigo salvar o meu filho. Eu não consigo salvar a minha esposa. Eu sei que para nós é muito difícil, mas essa é a verdade. Pessoas que a gente ama muito, na vinda de Jesus vai ficar. Vou ter que ser sério. Porque as pessoas estão vivendo literalmente, no meu capítulo 24 de Mateus, a Bíblia diz: como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam, dançavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Assim será na vinda do Filho do Homem. Meu conselho para você, como homem de Deus, como um pai espiritual, você que está me assistindo de algum modo, é que guarde o temor de Deus no seu coração para você se arrebatar. As pessoas hoje não estão acreditando mais que Jesus vai voltar. Mas a Bíblia está dizendo: estão dois no campo. Estarão dois no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Estarão dois moendo no moinho. Um será tomado e o outro será deixado. Vocês lembram de Mateus capítulo 25, a parábola das virgens? Eram 10 virgens. O que me choca naquela parábola de Mateus 25 é que era 10 virgens. Ou seja, era a igreja inteira. Aí a Bíblia diz assim, 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E uma das coisas interessantes quando a palavra de Deus trata sobre a vinda de Jesus é que ninguém sabe que hora que o noivo vai chegar, gente. Você sabe, Zé, que hora o noivo vai chegar? Porque nós não sabemos a hora que o noivo vai chegar. A Bíblia diz que elas ficaram aguardando o noivo. E lá no texto a Bíblia diz assim que elas dormiram. E não dormiram, não foram só 5 não, foram as 10. Ou seja, quando a Bíblia fala de sono, ela está dizendo assim, elas se desligaram da chegada do noivo. Quando você está dormindo, você está esperando alguma coisa? Você está dormindo, Zé Rodrigues, você está esperando alguma coisa? A igreja é como que se ela desligasse que nós estamos vivendo os cumprimentos escatológicos e proféticos. Eu disse aqui domingo passado, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de tantas pestes, nós estamos em meio a tantas guerras, e parece que nada disso aponta para a vinda de Jesus. Vocês perceberam como nós nos acomodamos quanto à vinda de Jesus? As virgens dormiram. Mas
Mas aí a Bíblia diz que à meia-noite o noivo chegou. Nossa, meia-noite. Eu não sei se nós estamos vivendo 11h59, 11h50, do tempo que antecede o arrebatamento da igreja. Mas que eu acredito pela escatologia que nós estamos muito perto, eu acredito. Tá bom. Quando a Bíblia diz que meia-noite o noivo chega, e aí todas assustadas acordaram e disseram: o noivo chegou. E aquelas que estavam adormecidas, mas ainda tinham uma reservazinha de azeite, acenderam as suas lamparinas e entraram para a boda do noivo. E aí elas ficaram impressionadas, porque 5 delas chegaram e diziam: dá-nos do vosso azeite. Ele disse: não, eu não posso, senão vai faltar para mim e para você. Vai aos que vendem e comprai o azeite. E a Bíblia diz que aquelas 5 loucas saíram desesperadas e até acharam azeite. Mas quando ela chegou, a porta já estava fechada. E elas batiam, pedindo para que o noivo abrisse a porta. Só que o noivo já tinha entrado para a bodas. Lembra que eu falei de 7 anos de boda do Cordeiro? Não tinha porteiro lá, irmão, para abrir para os atrasados. Então deixa eu te dar um conselho. Se você ficar aqui no arrebatamento, você não for salvo, fuja para Israel, se você puder. Porque lá em Israel o anticristo vai reinar por 7 anos, mas Jesus vai reinar por 1000. Aí lá você vai ter a oportunidade de servir a Deus do lado do Messias. Te dou um conselho: se você ficar aqui depois do arrebatamento, hoje a salvação é pela graça. Você não quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? É uma palavra até que eu acho errada, que a pessoa tinha que vir correndo para Jesus e dizer: o Senhor me aceita. Seria assim ou não? Mas a gente criou esse jargão: você não quer aceitar Jesus. Tá bom, eu não concordo com isso não. O pecador é que tinha que vir correndo para Jesus e dizer assim: Jesus, o Senhor me aceita, eu sou tão pecador. Vocês lembram do centurião, quando ele foi pedir Jesus para curar o criado dele? Ele chegou para Jesus e disse assim: ó, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, diz só uma palavra e o meu criado vai ficar sarado. Jesus olhou para ele e disse: nem mesmo Israel vi tanta fé. Aquele centurião fez o papel certinho: não sou digno. Mas hoje as pessoas parecem que falar assim: olha, você precisa converter. Eu não preciso mudar de religião, todo caminho leva a Deus. Mentira! O caminho que leva para Deus chama Jesus. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E eu não vou mudar esse discurso. Não tem problema se você me achar o pastor mais careta da face da terra. Eu vou continuar crendo assim. Eu não vou rasgar a página da Bíblia. O que acontece? A igreja está nas bodas. Quem estava aqui? Estava na grande tribulação. Encerrado a grande tribulação, Jesus volta para tratar com a nação de Israel. Porque aqui, ó, deixa eu dizer algo para vocês, isso é muito interessante. Nossa, gente,
Hora já passou. Aleluia. Vou parar por hoje, eu continuo depois, pode ser? Deixa eu falar só isso aqui que dá na minha cabeça, eu paro. Ó, interessante isso. Se você não leu, eu te dou um conselho. Eu postei no grupo de transmissão, teve gente que não deu nem bola. O pastor José Rodrigues escreveu uma carta falando do fim da graça. Ó, o final da dispensação da graça escatologicamente concluiu em 2018. Mas por que Jesus não voltou ainda? Porque nós estamos no Salmo 90. O homem, pela sua robustez, chega aos 80 anos, uma geração. Se ele chega a 90, o melhor dele é a canseira e enfado. Então, 2018, na contagem escatológica, desde a semana de Daniel até o aparecimento do Messias e o ciclo dos anos, terminou em 2018. Se nós estamos dentro do período de canseira e enfado, 18 com mais 10, 21. Jesus pode voltar até 2021. Não, mas então se Jesus for voltar até 2028, eu não preciso nem sonhar muita coisa mais. Mas se você olhar os acontecimentos escatológicos, e se você olhar a vinda de Jesus, a dispensação da graça está vindando. Ó, hoje a Ana Carmen, ela tem a graça a favor dela. Ela erra, pede perdão, Jesus perdoa. Ela erra de novo, pede perdão, Jesus perdoa. Ela erra de novo, pede perdão, Jesus perdoa. Olha que coisa boa. Essa é a dispensação da graça. Mas depois do arrebatamento da igreja, não vai ter mais salvação assim. Você não vai ter ninguém pronto. Você não vai encontrar nenhum pastor que ficar aqui, porque vai ficar pastor também. Vai ficar muito apóstolo, vai ficar muito pastor na vida de Jesus, vai ficar aqui. E aí eles vão dizer assim, ó gente, Jesus voltou, mas agora nós temos que manter firme as nossas convicções. E de repente, é o que está acontecendo hoje na China. Ou você faz uma declaração pública, renegando a sua fé, e recebe os direitos do governo, ou então você não vai receber nada do governo, porque você não confessa a fé ateísta. No governo do anticristo será mais ou menos assim. Ou você segue as orientações do governo satânico, ou você poderá ser morto por causa do nome de Jesus. Se você ficar aqui, sabe quanto é que vai custar a sua salvação? Não é mais o sangue de Jesus, é o seu próprio sangue. Nós chamamos disso de morte pelo testemunho. Aí em Apocalipse capítulo 6, versículo 19, quando abre os selos, começa a abrir os selos, o primeiro selo, João, quando abre o primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 19, está lá assim: até quando justo e verdadeiro não julgará o nosso sangue os que vivem sobre a terra? Sabe aonde estavam essas almas que estavam clamando por justiça? A alma deles estava debaixo do altar. São os que morreram por causa do testemunho.
Agora não há mais salvação pela graça. Salvação pela graça você tem hoje. Hoje você escolhe se quer viver vida santa, se quer ou não viver a vida de renúncia. Você tem o direito de escolher. Depois do arrebatamento da igreja, ou você aceita o sinal da besta e as condições do anticristo, ou você morrerá pelo testemunho de Deus. Eu não sei se é mais barato você ser santo hoje, ou você esperar se a igreja ser arrebatada, para você morrer pela sua própria salvação. Aí você decide qual será a sua escolha. Depois eu prossigo, amém? Tem mais coisa que eu quero falar sobre arrebatamento. Eu acho que essa palavra vai deixar você refletindo sobre que tipo de cristão eu quero ser. Então eu creio que o Espírito Santo está trazendo essa palavra hoje para nós, para trazer uma reflexão sobre a vinda de Jesus. Se você quiser crer diferente disso que eu li na Bíblia hoje, porque tudo que eu disse aqui, eu fiz questão de pedir os irmãos para lerem em voz alta, para que ninguém fale assim, ele só falou, ele não leu na Bíblia. E hoje eu li na Bíblia para você. Aí você decide se você vai querer viver a vida que Jesus chamou para você viver e ser arrebatado ou não. Mas pelo menos, irmãos, o meu papel como homem de Deus